No Brasil de décadas atrás, antes dos celulares, antes da internet, e muito antes de qualquer tela dominar a infância, existia um tipo de felicidade que cabia dentro de uma caixa. Dentro dessas caixas estavam bonecos, jogos e brinquedos que não precisavam de bateria, nem de atualização. Só precisavam de imaginação. E no centro disso tudo estava a Estrela. A Estrela não era apenas uma fabricante de brinquedos. Ela fazia parte da infância de praticamente todo brasileiro. Em muitos casos, antes mesmo de uma criança aprender a ler, ela já reconhecia o símbolo da estrela em uma prateleira. Era um tempo em que ganhar um brinquedo não era algo comum. Era um evento, um momento, uma memória que ficava guardada para sempre. E a Estrela entendeu isso melhor do que qualquer outra empresa. Ela não vendia apenas produtos. Ela vendia a emoção. Cada caixa aberta era uma promessa de mundos novos, batalhas imaginárias, famílias inventadas, cidades criadas no chão da sala, tudo com peças simples, mas cheias de significado. E foi assim que ela começou a crescer. Silenciosamente no início, depois de forma dominante, até se tornar um dos maiores nomes da indústria de brinquedos da América Latina. Mas o mais importante ainda estava por vir. Porque quando uma marca entra na infância de milhões de pessoas, ela não entra só no mercado. Ela entra na memória. Houve um tempo em que a Estrela não era apenas forte. Ela era inevitável. Se você fosse criança no Brasil, em algum momento da sua vida você teve contato com ela, mesmo que não percebesse. Um jogo de tabuleiro em uma tarde de domingo. Um brinquedo pedido em uma data especial. Ou aquele presente que parecia simples, mas virava o centro do mundo por dias inteiros. A Estrela dominava algo que poucas empresas conseguem dominar: o tempo emocional das pessoas. Porque o brinquedo não acabava quando a caixa era fechada. Ele continuava na cabeça da criança, no dia seguinte, na semana seguinte, nas brincadeiras improvisadas. E é aqui que entra o detalhe mais poderoso dessa história. A Estrela não vendia apenas brinquedos para crianças. Ela criava lembranças para adultos futuros. Cada criança que brincava com seus produtos estava, sem saber, construindo uma memória que voltaria décadas depois com força total. E isso fez com que a marca atravessasse gerações. Pais que brincaram com Estrela começaram a comprar Estrela para seus filhos. E assim, a marca não era só uma empresa. Era uma tradição invisível. Uma ponte entre gerações. Durante muito tempo, parecia impossível que algo pudesse ameaçar a Estrela. Ela já fazia parte da infância de milhões de brasileiros. Estava nas lojas, nas propagandas, nas listas de presente, nas memórias. Mas enquanto a marca ainda vivia seu auge emocional, o mundo ao redor estava mudando. Devagar no começo, quase imperceptível. Novas tecnologias começaram a entrar dentro das casas. Primeiro a televisão ficou mais presente. Depois vieram os videogames. Em seguida, os computadores. E então, algo ainda mais forte começou a surgir: o entretenimento digital. A infância, que antes era feita de objetos físicos, começou a ser dividida por telas. E esse era apenas o começo do problema. Porque não era só o jeito de brincar que estava mudando. Era o próprio conceito de brincar. As crianças começaram a ter acesso a estímulos mais rápidos, mais interativos, mais constantes. Jogos que não precisavam de montagem. Histórias que não exigiam imaginação para começar. Enquanto isso, a Estrela continuava sendo a Estrela. Fiel ao seu modelo, às suas tradições, ao seu entendimento de infância. Mas o mundo já não era mais o mesmo. E os primeiros sinais começaram a aparecer onde quase ninguém olhava com atenção: nas prateleiras. Produtos que antes eram disputados começaram a demorar mais para sair. Brinquedos que eram desejo absoluto começaram a dividir espaço com novas formas de entretenimento. Ainda não era uma crise, mas era um aviso. O erro fatal. O maior problema não foi o surgimento da tecnologia. O maior problema foi a resposta. A Estrela, por muito tempo, permaneceu presa ao que sempre funcionou. Enquanto o mundo caminhava em direção ao digital, a empresa continuava apostando no físico como centro absoluto da experiência infantil. Isso não foi um erro imediato. Parecia até uma decisão segura. Afinal, brinquedo sempre foi brinquedo. Mas o que parecia segurança era, na verdade, rigidez.
O mercado estava mudando de forma silenciosa, mas profunda. E nele surgia uma nova geração de concorrentes, não apenas outras empresas de brinquedos, mas novas formas de ocupar o tempo das crianças. A atenção se tornou o novo campo de batalha. E nesse campo, a Estrela começou a perder espaço. Não de uma vez, mas aos poucos. Um brinquedo que deixava de ser pedido. Uma marca que deixava de ser prioridade. Um espaço que era ocupado por outra coisa. E quando a mudança foi finalmente impossível de ignorar, já era tarde para apenas ajustar o caminho. O mundo tinha virado a página. E a Estrela ainda estava lendo o mesmo capítulo. A mudança não veio como um colapso imediato. Ela veio como algo mais perigoso, uma perda gradual de relevância. A Estrela ainda existia. Ainda estava nas lojas. Ainda tinha produtos reconhecidos. Mas já não ocupava o mesmo lugar na mente das crianças. O que antes era desejo, virou opção. O que antes era prioridade, virou lembrança. E isso é o tipo de transformação que não aparece de forma brusca nos números logo no início. Ela aparece no silêncio. Nas prateleiras que deixam de girar como antes. Nos lançamentos que não causam mais a mesma expectativa. Na ausência de brilho nos olhos das novas gerações ao ouvir certos nomes. Ao mesmo tempo, o mercado de entretenimento infantil se expandia em direções que não dependiam mais de brinquedos físicos. A atenção das crianças estava sendo disputada em outro território, mais rápido, mais dinâmico, mais constante. E nesse novo ambiente, a Estrela não era mais o centro. Era apenas mais uma entre muitas. O impacto disso foi profundo. Porque quando uma marca vive dentro da infância de um país inteiro, perder espaço não é apenas uma questão comercial. É perder presença na memória coletiva em formação. A Estrela não desapareceu, mas mudou. Ela precisou se adaptar a um mundo que já não funcionava como antes. Reduziu operações, ajustou portfólio, buscou novas formas de se manter relevante em um mercado muito mais competitivo e fragmentado. Alguns produtos continuaram vivos na memória e nas prateleiras. Outros se tornaram relíquias de um tempo que não volta mais. Mas talvez a maior mudança não esteja dentro da empresa, e sim fora dela. Porque a Estrela nunca foi apenas uma fabricante de brinquedos. Ela foi parte de uma geração inteira. E mesmo com todas as mudanças do mercado, uma coisa permaneceu intacta: a lembrança. A lembrança de abrir uma caixa. De montar algo com as mãos. De transformar objetos simples em mundos inteiros na cabeça. E isso não desaparece com o tempo. A história da Estrela não é apenas sobre uma empresa. É sobre o tempo. Sobre como ele muda tudo sem pedir permissão. Durante anos, a Estrela foi sinônimo de infância no Brasil. Ela estava presente em aniversários, datas especiais, vitrines e, principalmente, nas memórias. Mas o mundo não ficou parado. As formas de brincar mudaram. A forma de prestar atenção mudou. E aquilo que antes exigia imaginação e presença, começou a ser substituído por estímulos instantâneos. A Estrela não caiu por falta de importância. Ela caiu dentro de uma mudança maior do que qualquer marca poderia controlar sozinha. E aqui está a parte mais forte dessa história. Não é só sobre a empresa. É sobre todos nós. Porque, de certa forma, a Estrela ainda existe. Ela vive em cada lembrança de infância que parece mais simples do que o presente. Naquele brinquedo que parecia gigante quando éramos pequenos. Naquela tarde que durava uma eternidade. Naquela sensação de que qualquer coisa podia virar aventura. O tempo passa. Os mercados mudam. As tecnologias evoluem. Mas algumas coisas não desaparecem. Elas apenas deixam de estar nas prateleiras e passam a viver dentro das pessoas. Se essa história fez você lembrar da sua infância, deixa nos comentários qual brinquedo da Estrela marcou a sua vida. E se você gosta desse tipo de história, que mostra o lado humano por trás dos gigantes, se inscreve no canal e acompanha os próximos episódios. Porque toda grande marca tem uma história. Mas poucas têm uma memória.